Olá, queridos. É com grande alegria que posso estar aqui mais uma vez com os irmãos e neste momento específico da nossa Escola Bíblica Dominical, conversando um pouquinho sobre todas as preciosidades que o Sermão do Monte nos traz. E para mim é sempre uma alegria e uma responsabilidade imensa poder dividir um pouquinho deste tempo com os queridos, porque tudo aquilo que eu falo aqui precisa ser vindo do Pai. E esse é o meu desejo e a minha oração desde que eu começo a me preparar para cada aula, que a minha é de minha responsabilidade. Então, eu gostaria de convidar os queridos para que juntos nós orássemos e colocássemos diante do altar tudo o que aqui for falado, para que seja vindo de Deus, vindo do Pai, direto ao coração dos queridos, como também ao meu coração. Vamos lá? Pai, muito obrigada porque estamos mais uma vez reunidos e como igreja tua, Deus, dispostos a ouvir a tua voz, aprender mais de ti e trabalhar para que a nossa vida seja sempre, Deus, reflexo de tudo aquilo que podemos aprender enquanto igreja, diante daquilo que é a tua orientação na tua palavra. Cuide de tudo que aqui for falado, Pai, para que tudo, absolutamente tudo, venha de ti. E cuide também de todos aqueles que receberem esta palavra, para que eles possam trabalhar, ó Deus, no coração e na mente deles, e que juntos, ó Deus, como igreja, possamos também praticar tudo aquilo que for aprendido aqui. Cuide das nossas vidas. Desde já te agradecemos por tudo. Em teu nome, amém. Então vamos lá. Estamos, então, na aula 9 da nossa lição, da nossa revista, né? A lição 9, que tem como tema, então, negociação e afirmação na vida cristã. Essa aula, ela tem um link muito especial com a última aula que eu pude ministrar também, que foi a aula 6 da revista, né? E, então, eu não tenho como deixar de começar a nossa conversa sem relembrar um pouquinho daquilo que nós falamos. Então, no nosso último encontro, alguns domingos atrás, nós pudemos conversar sobre Mateus 5 e os versículos de 21 a 26, onde ele abordava tudo aquilo que Jesus nos orienta sobre o relacionamento em determinadas situações, né? Seja com o nosso irmão, seja com um cidadão qualquer que se torna adversário, e por que um cidadão qualquer que se torna adversário. Nestes versículos, Jesus ele vem abordando como nós devemos nos comportar diante de um problema, de um problema com outra pessoa, seja ela nosso irmão, e seja ela um cidadão qualquer que se torna adversário, seja lá por qual razão for. E aí, nesse momento, Jesus, ele então nos ensina e nos orienta a como agir. E aí, resumidamente aqui, se a gente coloca a orientação de Jesus para qualquer problema que a gente tenha com um irmão, ele então nos sugere e solicita, então, que nós, então, estabeleçamos uma reconciliação. Perdoe minha letra. Estou tentando mudar um pouquinho a abordagem da aula, mas a letra fica um pouco feinha, né? Mas é isso. Ele, então, sugere e nos incita a sempre buscarmos a reconciliação com o nosso irmão. Porque nós temos um laço de afeto, e é importante que a gente estabeleça isso e resolva para que o perdão efetivamente aconteça, né? E a gente consiga seguir de maneira agradável aos olhos do Pai, né? E se a gente tem qualquer adversidade, qualquer problema com o cidadão, numa relação mesmo que a gente estabeleça de negócio, enfim, qualquer coisa que aconteça, ele então sugere que nessa situação a gente procure a negociação. Então, em uma situação ou em outra, a gente tem o olhar de Jesus nos mostrando
como que devemos proceder como filhos dele, como cristãos, certo? E aí, hoje, nós vamos dar continuidade a alguns versículos ainda do capítulo 5 de Mateus. E aí eu convido aos queridos para que a gente, então, abra a Bíblia no capítulo 5 de Mateus e nós vamos ler, então, os versículos de 38 a 48. E aí eu convido aos queridos para que juntos os queridos me acompanhem. Então, vamos lá. O que esse texto nos traz? Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. O versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E aí o último versículo de hoje, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Estes são os versículos, então, que juntos trabalharemos e pensaremos acerca deles. E ele não deixa ainda de falar sobre relacionamento. Só que, no slide anterior e na lição anterior, nós relembramos um pouquinho daquilo que foi a orientação de Jesus para o cuidado do nosso relacionamento conflituoso com um irmão ou com um cidadão adversário. E hoje, especificamente a partir do versículo 38, a gente começa então a pensar como nós devemos proceder quando temos qualquer tipo de relação, e naí, sem sombra de dúvidas, uma relação indesejosa, indesejável, como nós, filhos de Deus, devemos então nos comportar debaixo daquilo que é a orientação de Jesus para os seus discípulos. Como então podemos e devemos nos comportar? Eu gostaria de alertar e relembrar que em todo este momento Jesus está retomando a lei do Antigo Testamento. Exatamente como aconteceu lá no versículo 21 da nossa aula 6, Jesus ele começa falando sobre um dos seus mandamentos, que era exatamente não matarás. E hoje ele retoma a lei também falando sobre o amar o teu próximo e como proceder diante disto. Então, Jesus retoma a lei e dá um aspecto diferenciado para ela, e eu digo não de correção, porque em nenhum momento Jesus vem para corrigir aquilo que foi estabelecido, mas dando uma visão diferenciada e mais, eu digo inclusive mais trabalhada na responsabilidade do cristão, quando ele mostra para a humanidade que é possível. Por que que eu digo isso? Porque quando Jesus ele vem e como homem ele vive aqui com a gente, ele mostra para a gente que é possível viver uma vida de acordo com a vontade dele. E ele, nesse momento da vida, ele mostra aos discípulos e deixa isso muito de rico para a gente, como é
possível viver de acordo com a vontade dele. Então, ele retoma a lei, ele diz, olha, vocês ouviram isso, mas eu estou dizendo assim, façam isso desta forma. Então, ele especifica e dá uma característica muito responsável para tudo aquilo que ele vem abordando, enquanto ele, então, estabelece todos os conselhos que ele nos dá no Sermão do Monte. E aí, então, a nossa lição, inclusive, essa primeira pergunta aqui, ela vem, inclusive, na nossa lição. Quando um questionador do cristianismo diz, ele afirma, na verdade, isso, né? Que vocês são miseráveis. Miseráveis porque vocês ficam procurando dor de cabeça o tempo todo, né? E é como se fosse uma cabeça que dói, você não quer perder a cabeça, mas você quer se livrar da dor. Por que que ele diz isso? Exatamente porque nós buscamos uma vida onde a gente não se, pelo menos a gente não deve, né? A gente não deve se preocupar e agir de acordo com aquilo que é o comportamento do outro, mas a gente busca viver aquilo que é o comportamento de acordo com a vontade e o desígnio de Deus para as nossas vidas. Isso dá trabalho, e isso é difícil. Mas, de forma alguma, a gente pode considerar a nossa vida uma vida miserável. Muito pelo contrário. Estabelecer uma vida e uma rotina de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, ela é a única maneira de conseguirmos uma vida realmente feliz. Esse é o único padrão de felicidade que nós podemos ter. E por que isso? Porque quando a gente estabelece uma vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente passa por caminhos estreitos, a gente passa por caminhos difíceis, mas a gente tem certeza da vitória, a gente tem certeza que a gente está fazendo aquilo que é a vontade do Pai, do Criador. E isso é razão para a felicidade. Isso é um porquê de tudo que a gente vive. É muito triste a gente viver sem porquês. É muito triste, eu imagino que deve ser triste demais a gente ter uma vida muito sem sentido, né? Eu estou aqui para quê? Eu vivo para quê? Por que que eu tenho que passar por tudo isso? Nós temos resposta para todos esses porquês. A nossa vida é difícil, é uma vida de sofrimento, é uma vida que dá trabalho, mas é uma vida que tem sentido, porque nós sabemos que a nossa herança, aquilo que é o que a gente tem de mais precioso, que é a plena felicidade, não é aqui. É quando a gente puder se encontrar com o nosso Pai. Então, a gente vive com sentido. A gente vive tendo uma orientação. E isso é o padrão de felicidade do ser humano aqui na Terra. A gente tem um sentido, a gente sabe para onde a gente vai, e a gente sabe que tudo que a gente passa por aqui, todo sofrimento que a gente tem que viver aqui vale a pena, porque a gente vai conquistar o galardão, a gente vai chegar ao momento onde a gente vai ter o benefício de uma vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então, jamais a gente pode dizer que o cristão é miserável, jamais. Não, nós temos o cuidado de viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma vida difícil, uma vida com muitos obstáculos, mas uma vida com sentido. Isso é o mais importante, sempre para a gente. E eu queria muito chamar a atenção dos queridos, e aí eu coloquei esse importante aqui, porque enquanto eu estudava, na verdade, desde que eu começo a reestudar o Sermão do Monte, isso vem me chamando muito a atenção. Jesus, ele veio e ele estabeleceu um padrão de vida como humano na Terra, né? Ele tinha todas as necessidades físicas, ele se estabeleceu aqui enquanto ele esteve conosco como um humano. Ah, Flávia, mas Jesus é Deus, né? Jesus é perfeito, Jesus não tem mácula. É verdade. E qual é a grande diferença que tem o momento onde Jesus, onde Deus, como filho, né, esteve aqui na Terra,
diante de tudo aquilo que a gente vive. Vejam bem, Jesus ele esteve conosco e na sua trajetória, Jesus ele mostrou que é possível uma vida de acordo com a vontade dele. Porque ele viveu isso. Por mais que Jesus se coloque numa situação muito diferente da nossa, porque ele é Deus, mas ele, enquanto esteve aqui conosco, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sede, ele sentiu medo, ele teve todas as necessidades que o ser humano teve. Ele não pecou, é verdade, porque ele é Deus. E outra coisa também é verdade, que é verdade é que ele morreu na cruz em favor de todos nós, pecadores. Porque ele mesmo nunca teve pecado algum. Embora tivesse tido todas as oportunidades de pecar, não é verdade? Porque ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado e ele não pecou. Simples, porque ele é Deus. E ele morreu na cruz, por mim e por você, mesmo sem ter nenhuma mácula, exatamente como um cordeiro, porque ele é Deus. E eu não me lembro, né, em nenhum momento, a Bíblia dizendo assim: olha, trabalhem, porque vocês terão que fazer o mesmo que Jesus fez pela humanidade. Em algum outro momento, algum de vocês vai ter que ser crucificado em favor dos demais. Desta forma, vocês não poderão de forma alguma pecar. Não é isso, não é isso que nós devemos pensar. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E aí, qual é a grande diferença? Jesus, ele pede algo que é plausível e é possível. E aí, o que é isso, Flávio, então, de ser plausível e possível? Todas as orientações que ele estabelece na palavra dele. Na verdade, aquilo ali que eu digo, todas as orientações que a gente tem na Bíblia, nada mais é do que ensinamentos que puderam ser escritos com base naquilo que foi vivido enquanto Jesus esteve aqui. E depois que Jesus se foi, todos os seus discípulos, com base naquilo que foi orientado. E aquilo que Paulo, aquilo que Pedro, aquilo que todos eles puderam viver enquanto estavam com Jesus, ou depois que Jesus partiu, e aí especificamente, e de uma maneira muito abordando aqui de todos que eu falei, Paulo, é possível viver. Então percebam, queridos, o que Jesus fez por nós, só Ele pode fazer. Morrer na cruz e nos salvar. Agora, como Jesus se comportou aqui na Terra, como Jesus se estabeleceu aqui como ser humano, todos nós devemos trabalhar para fazer igual. E é possível. Por que eu quero muito falar isso? Porque às vezes quando a gente faz a leitura da Bíblia e a gente fala assim, Jesus diz assim, olha, lá no versículo 38 e no versículo 39, ele diz assim, ouvistes que foi dito, lá na época da lei no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu, Jesus, porém, digo a vocês nesse momento, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aí você ouve isso, você fala assim, fácil Jesus falar isso, né? Jesus é Deus. Jesus não tem pecado. Jesus ama o outro com amor divino. E esse amor é um amor que é possível quando a gente busca, então, uma vida de acordo com aquilo que são os preceitos dele. Então, quando ele diz assim, eu porém vos digo, olha só, se você
tem que se relacionar com o perverso, e o perverso é a pessoa ruim, é a pessoa de coração ruim, é a pessoa que não tem mais noção do que é a vida mesmo, ele perdeu qualquer sensibilidade de vida, de humanidade. A gente não lida com essas pessoas porque a gente quer, a gente lida porque elas atravessam o nosso caminho, né? E aí ele diz assim, o perverso não é o seu irmão em Cristo, que você tem apreço, que você tem amor, que você tem intimidade. Não é. Você tem problemas com seu irmão em Cristo, mas não é esse tipo de problema que Jesus está abordando agora. Não é com um simples adversário que às vezes você teve um desentendimento, mas que você não volta a se relacionar e aí você busca então apenas negociar para que as coisas se resolvam. Não, Jesus aqui está falando do perverso, do homem mau, de coração duro, que é ruim, que quer te prejudicar e fazer mal a você, intencionalmente. E aí ele diz assim: se ele te ferir na face direita, não revide. Ele diga, volta-lhe também a outra. Aí a gente, meu Deus, mas é possível? É possível. É possível. Todas essas orientações e ensinamentos, eles são passíveis de serem vividos por nós, seres humanos mortais e pecaminosos. O que não foi possível e o que não é possível a gente fazer e que Jesus fez, que foi morrer na cruz por todos nós, a gente não vê na Bíblia em nenhum momento Jesus pedindo. Agora, tudo isso que Jesus orienta é passível de ser cumprido, desde que então a gente busque uma vida de acordo com a vontade dele. Consegue me entender? Por isso que eu fiz questão de, nesse momento, deixar isso muito bem fixado na nossa mente, porque não é além daquilo que a gente pode viver, meu querido irmão, acredite nisso. Tudo isto é possível. E aí sim, viver como Jesus. Fazer o que Jesus fez de expiação de todos os pecados na cruz. Isso a gente não tem competência para fazer e ele nunca nos pediu. Mas viver como ele viveu aqui, sim. E ele não só disse, ele fez. Então, aqueles que puderam viver com Jesus, viram. Aqueles que não puderam viver com Jesus, podem ouvir e ler e aprender diariamente com ele. E aí, então, a gente então tem a próxima indagação. Então, tá bom, Flávia, como a gente faz isso? E aí, especificamente, diante deste tema, diante daquilo que a gente tem como foco da nossa lição, a gente então começa a pensar um pouquinho, então, em como estabelecer essa vida e essa rotina se a gente não é Deus. Se a gente não é Deus, como eu posso fazer isso? Como eu posso ser diferente se a gente não é Deus? E aí, então, eu convido os queridos para que a gente faça a leitura de Mateus 10. A gente vai ler os versículos 18, 19 e 20. E diz assim, olha: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou ao que irão falar, porque naquela hora, vejam bem, queridos, lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. É impossível não se arrepiar quando a gente ouve isso. E é impossível para aqueles que acreditam e têm fé e têm certeza absoluta de que nós estamos no caminho certo, porque a gente ouve e segue a palavra, não acreditar que a nossa vida, ela pode sim ser uma vida diferente.
quando a gente anda com Jesus. Ele diz para a gente, o capítulo 10 de Mateus, alguns dos versículos deles, e salvo engano a partir do 16, eles são instruções mesmo, de como que a gente tem que se comportar diante de uma missão a longo prazo. E qual é essa missão a longo prazo? É que nós estamos vivendo. A missão de sermos servos e discípulos até que Jesus volte, até que ele venha e nos leve. Então, ele nos orienta a como viver. E ele diz assim, olha só, não vai ser fácil, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados a júri, vocês vão ser ridicularizados, mas não temam, porque eu sou contigo. E como eu sou contigo, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai colocar na nossa boca tudo aquilo que a gente precisa falar. Ah, Flávia, será? Basta viver. Basta levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Parece simples falar, né, meu querido? Não é. É simples falar, não é simples viver. Porque qual é o nosso grande problema? A veia pecaminosa que habita em nós. Só que a gente tem que lutar diariamente contra ela. E aí, Jesus, então, ele nos dá todo o direcionamento para que a gente consiga fazer isso. E para que a gente tenha uma vida de acordo com a vontade dele, da melhor maneira possível. E Mateus, ele é o nosso guia nesse momento. Vejam, no versículo 20, ele diz: afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Amém? Ele está conosco, ele é por nós, ele cuida da nossa entrada e da nossa saída. Basta que a gente, então, se coloque no altar e permita que ele cuide da nossa vida. Ele não obriga a entrada. Ele quer que a gente abra a porta e que a gente esteja com ele de verdade todos os dias da nossa vida. Quando a gente busca isso, ele então estabelece todo esse cuidado. E o Espírito Santo fala por nós, porque ele nos ama. E aí, a gente precisa seguir colocando a palavra e a presença do Espírito Santo diariamente em nossas vidas. A gente não precisa se afligir. O mesmo Espírito que seguiu Jesus é o Espírito que quer nos guiar. E ele está aqui para isto. Então, como a gente vive uma vida como Jesus? Cuidando da nossa vida de forma que estejamos sempre ao lado do Espírito Santo e sempre perto da palavra dele. Por isso, queridos, que a nossa rotina devocional, ela precisa ser levada muito a sério. Não tem como ter uma vida diferente com Deus todos os dias se a gente não busca esse Deus. Ah, Flávia, mas eu já li a Bíblia 3 vezes, 2 vezes inteira. Queridos, se esse é seu objetivo, então você leia a Bíblia inteira enquanto você aqui viver. Mas não deixe de ler a palavra, porque é somente ouvindo a voz de Deus que a gente consegue, então, estabelecer uma relação verdadeira e segura com Ele. Ele quer isso. Então, façamos a nossa parte, para que a gente, então, tenha uma vida como Jesus. Façamos a nossa parte. Então, vamos lá. E aí, seguindo os tópicos que a lição nos traz, e esmiuçando um pouquinho os versículos do nosso texto-chave, o primeiro ponto que ele estabelece é a reação positiva que a gente precisa ter sem retaliação. E aí, diante de algumas situações, tá? Então, no primeiro ponto, a gente aborda os versículos 38 e os versículos 39. E eu vou reler com os queridos. Diz assim, ó: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E aí, quando a gente fala de olho por olho e dente por dente, lá
no livro de Êxodo, lá no capítulo 21, os versículos 23 e 24, eles nos dizem assim, olha, mas se houver dano grave, eu só vou... a gente está falando sobre as leis a respeito da violência. É lá naquele momento onde as leis se estabelecem para que o povo viva de acordo com aquilo que é a orientação de Deus, certo? Então, nesse momento do capítulo, a gente diz assim, a gente ouve assim, mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Parece que quando a gente ouve isso lá em Mateus, que a gente só ouve olho por olho, dente por dente, fica pensando assim, ai caramba, é porque naquela época lá, então a coisa era assim, me matou, alguém então da minha família vem e vai me matar. Ponto. Olho por olho, dente por dente. Na verdade, essa foi a instrução, mas por que foi a instrução? Naquela lei, naquela época, se estabeleceu o que a gente conhece como lei de talião. E por que essa lei de talião? A rotina e a regra daquele momento, na vida daquele povo, na cultura daquele povo, era assim. Então, se eu feri alguém, matei alguém de outra família, é possível que um outro integrante da família se torne o vingador. E ele, então, cumpra em minha vida aquilo que eu mereço por ter tirado a vida do outro, por ter feito o outro sofrer. Era a cultura estabelecida naquela época. Só que o que começou a acontecer? As pessoas elas começaram a perder o peso e a medida de como se vingar daquele que errou, de como estabelecer a justiça diante do erro do outro. E aí, estabeleceu-se, então, e aí por isso se diz, então se alguém, mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, para que o peso da justiça feita por aquele erro cometido seja então simétrico diante do erro, porque as pessoas, a lei ela existe, né? A lei existia naquela época, a lei existe hoje e a gente está cansado de saber que a lei ela é seguida ou não, e às vezes de maneira desmedida. Então antes na lei era assim. Então, eu morri, você me matou, alguém da minha família pode, então, se vingar de mim. E aí as pessoas perdiam o, o senso de justiça. E se eu tirei uma vida da sua família, você vem e tira 7, 70, 700 vidas por conta do meu erro cometido com uma pessoa. Então, foi por essa razão que se estabeleceu a recomendação sobre como agir diante da violência. E por isso a lei de Italião, tá? Que era exatamente tentar estabelecer um senso de justiça diante de um ato cometido, de um ato pecaminoso, errado, cometido, certo? E aí, é importante também a gente lembrar que esse foi um princípio estabelecido para orientar os juízes nas avaliações dos danos naquela época. Então, assim, em nenhum momento a Bíblia ela estabelece a rotina de trabalhar as relações interpessoais dessa forma. Na verdade, a grande questão estabelecida nesse versículo, quando Jesus diz assim, mas eu estou dizendo agora sim. Veja bem, numa relação entre você e um perverso, não resista. Numa relação entre você e um malfeitor, não revide. Numa relação interpessoal, não cabe ao injustiçado o direito de punição e de vingança. Meus queridos, o direito de punição, ele é dado a Deus e às autoridades constituídas para tal.
Nada justifica diante da palavra a punição com as próprias mãos. É exatamente isso que o versículo 39 quer tentar nos alertar quando ele diga assim: não revide, dê a outra face, ou seja, não revide. Cuide para que a sua ação ela não seja estabelecida pelo mal que te fizeram. Não pague mal com o mal, mas procure não deixar que esse mal cresça em sua vida a ponto de germinar e fazer com que você também erre. Essa é a orientação que Jesus nos dá. É fácil? De forma alguma. É possível? É possível. E para isso, a gente precisa estar sempre calçado da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo guie e conduza as nossas vidas em todas as ações. Na verdade, as nossas reações diante de todas as nossas ações, elas dizem muito sobre o nível de maturidade cristã que a gente tem. Cumprir os mandamentos, seguir uma vida de acordo com Deus, com a vontade dele estabelecida, faz parte mesmo do nosso comportamento como cristãos, como discípulos aqui na Terra. Mas reagir diante de uma ofensa, diante de uma agressão, diante de uma dor profunda, também faz muito, mostra muito do quão maduro nós somos diante daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, enquanto filhos dele aqui na Terra. Então, esse é um cuidado que precisamos ter a todo instante. A Bíblia, ela não cita em que situações você precisa dar a face ao perverso. A Bíblia apenas nos orienta a não revidar diante de uma atitude de uma pessoa perversa. Cuide para que o mal que você recebe não germine no seu coração. Obviamente, meu amado e meu querido, as reações, as consequências do mal que nos fazem, elas são ruins e a gente vai viver, infelizmente, não por culpa nossa, mas por culpa daquilo que nós vivemos e nós sofremos diante do mal, do homem mau. Agora, o mais importante nesse momento é que este mal não pode germinar em nosso coração a ponto de fazer com que a nossa atitude seja uma atitude à altura daquele que nos feriu. Então, independente daquilo que a gente viva ou sofra, não cabe a nós a punição. A lei, ela está aí para que, através das autoridades, ela seja cumprida. E a Deus cabe também o cuidado de punir e vingar todos aqueles que aqui estão e que procuram viver uma vida de acordo com a vontade dele. Chega a dar até vontade de respirar fundo muitas vezes, porque é um desafio gigante que a gente enfrenta a cada dia que a gente abre o olho e dá o suspiro do dia. Porque todos os desafios que a gente enfrenta, eles precisam ser estabelecidos com esse cuidado. Eu preciso me comportar como Deus quer que eu me comporte, mesmo diante do perverso. Então, se já estava difícil quando a gente ouve Jesus falando que com o irmão a gente precisa se reconciliar, que com o adversário, um cidadão adversário, a gente precisa buscar a negociação, imagina agora com o perverso, com o malfeitor, com aquele que não quer o nosso bem, não chega até a gente porque quer o nosso bem. Ele chega para nos fazer mal. E essa é a orientação dada por Jesus nesses casos. E não se esqueça, é possível viver. E aí, continuando, a gente então tem o tópico 2, que vai falar sobre, então, os versículos de 39 a 42. E aí são alguns exemplos, então, que Jesus vai nos oferecendo para essas situações que a gente vive, né? Então, o versículo 39,
40, 41 e 42 diz assim, o 39 a gente já leu, o 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aqui. Então, ele traz de forma concreta alguns exemplos, algumas formas de exemplificar realmente aquilo que é a orientação dele para essa situação. Então, no versículo 39, ele diz da outra face. Então, se o perverso vem e quer te ferir, não revide. E em um dos nossos textos de apoio, pasmem, a orientação e a sugestão é assim. O que significa isso? Se você tem uma moto e uma pessoa vem te roubar essa moto, entregue a ela o capacete. Queridos, não é fácil, mas precisa ser o exercício de cada dia das nossas vidas. Não revide. Não revide. O perverso, o malfeitor, o homem mau, ele tem embutido nele falta de dignidade, uma pessoa que perde todos os valores de humanidade, que não acredita nele mesmo, que usa o refém como escudo de todas as suas fraquezas. E nós, quando nos tornamos reféns de algum perverso, e nós que eu digo discípulos de Cristo, nós precisamos fixar o nosso olhar na preservação da vida, na esperança de que a nossa atitude diferenciada possa fazer diferença na vida desta pessoa. E pode ser que não faça diferença, mas, meu amado, quando nós nos comportamos desta forma, nós estamos chegando àquilo que é o cume e a conclusão da nossa lição. Nós estamos conseguindo chegar àquilo que ele diga, olha, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas percebam, entendam que a nossa atitude aqui de pagar o mal com o bem e não deixar que o mal ele crie raízes em nossas vidas, em nossos corações, não faça morada em nós e germine em nós, é uma atitude de crescimento próprio a favor daquilo que é a orientação de Deus para as nossas vidas. Percebem isso? Pode ser que o perverso não aprenda nada com a gente, mas cabe a punição não a mim. A autoridade estabelecida aqui na terra para isso e a Deus, caso lá no fim ele não tenha se arrependido de todos os seus pecados. Então fiquem com isso em mente. É tão difícil a gente pensar nisso quando a gente pensa no que o outro está fazendo por nós. E aí a minha sugestão é que a gente nem pense nisso. Mas que a gente pense, por que eu preciso ser diferente dele? Porque eu tenho uma nova vida. Porque eu nasci de novo. Porque eu fui liberta do pecado e do mal quando Jesus entregou a vida dele na cruz e eu aceitei de bom grado que ele habite em mim. É por isto que eu preciso não olhar para o que o outro faz, mas cuidar do que eu faço diante do erro do outro, olhando para a cruz, olhando para Cristo. E aí ele também vem com outro exemplo no versículo seguinte. Se te tirou a túnica, dê a capa. Isso também era muito comum na época, no Antigo Testamento. Quando você errava, você dava a túnica, mas a capa precisava ficar para que no frio você tivesse como se proteger. E Jesus ele diz assim, dê também a capa. Ou seja, ela nos diz, sofra as injustiças e os danos pela injustiça sofrida. Não é fácil, mas é possível.
Eu gostaria que a gente também, agora, nesse momento, a gente abrisse a nossa Bíblia em Coríntios. O segundo livro de Coríntios, lá no capítulo 6, a gente vai ler dois versículos, o versículo 4 e o versículo 7. O versículo 4 diz assim, olha, na verdade, é Paulo falando, né, sobre o que é ser ministro mesmo, né, do Evangelho. E ele diz assim, olha, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ou seja, a glória do evangelho, ela resplandece na vida do cristão na forma como ele responde ao sofrimento e à oposição. É neste momento, meu querido, que a gente cresce. Quando a gente não se permite se perder diante de tudo aquilo que o mal pode fazer na nossa vida, quando a gente dá lugar a ele. É exatamente quando a gente luta contra ele, estabelecendo uma relação de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, que a gente tem a glória do evangelho resplandecendo em nossas vidas. E lá no versículo 7 ele diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, a palavra ela nos equipa com o poder que a gente precisa para que a gente cumpra isso aí. Lembra o que a gente leu lá em Mateus 10? Olha só, eu estou com você e diante de uma situação complicada, onde você precisa se defender porque você foi perseguido em meu nome e eu falo por você. Flávia, mas e se eu perco a vida por isso? Quantos perderam a vida? Quantos perderam a vida por não negarem a Jesus? É o preço que a gente paga por confiar nele. É o preço que a gente paga por cumprir aquilo que é a vontade dele. Nada acontece comigo e com você, se não for da vontade de Deus. Quando a gente se propõe a ter uma vida com ele. Há tempo de todas as coisas. E se não for da vontade de Deus que você perca a sua vida diante de uma situação muito ruim vivida por um perverso, a vontade dele vai se estabelecer. Mesmo que você tenha que sofrer as consequências da ação do outro. Mas a sua atitude diante disso, baseada naquilo que é o preceito bíblico para as nossas vidas, com certeza vai resplandecer a glória do evangelho na sua vida. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, meu querido, amado irmão. Não tem jeito. Jesus em nenhum momento disse assim, olha, é aqui o momento onde vocês vão descansar, onde vocês vão viver uma vida plena. Não, em nenhum momento. Não é uma vida miserável, porque nós temos aquilo que a gente conversou no início, a certeza para onde nós estamos indo e por que estamos passando por tudo isso. Nós temos o padrão de felicidade que podemos ter aqui na Terra, mas não é uma vida fácil. Mas não desista. E eu estou falando não desista para você e eu estou falando não desista para mim. E é por isso que todo dia a gente tem que se lembrar disso. Todo dia a gente tem que estar calçado nessa palavra, para que a gente não se perca, para que a gente não esqueça de tudo isso que a gente tem em mãos para poder viver. Então, com o irmão, numa adversidade a gente se reconcilia. Com um adversário, um cidadão qualquer, a gente negocia. E com o perverso, a gente não revida. A gente busca olhar para Deus e não olhar para o mal que a gente fez, que a gente recebeu, e não olhar para o mal com que o outro lidou com a gente. Olhar para a cruz. É a forma mais segura que a gente tem de evitar errar. E aí, caramba, quando a gente fala disso, poxa, mas se eu sou então um discípulo, eu me torno um refém, eu preciso suportar tudo isso? Precisa. E aí eu queria convidar você para que ainda lá em Coríntios, só que agora no primeiro capítulo, no primeiro livro, lá no capítulo 13, um capítulo lindíssimo e um capítulo extremamente desafiador, eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 7, que diz assim, olha, ele está falando sobre a suprema excelência do amor, tá?
E aí, o versículo 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, é muito interessante quando a gente observa até a forma como esses verbos eles são dispostos, estão colocados nesse versículo. Crer e esperar entre sofrer e suportar. No meio mesmo dos outros dois, sofrer e suportar. Por quê? Isso só nos leva a entender e confirma em nós que essa é uma orientação que Deus dá para relacionamentos interpessoais mesmo. Então, é no relacionamento com o outro que eu preciso acreditar que o amor, ele nos leva a crer no melhor do outro e a esperar pelo melhor do outro. E é por isso que ele sofre e suporta. Queridos, é buscar viver a orientação de Deus todo dia. Então, essa não é uma orientação que foi dada para quem não tem mácula. Essa é uma orientação dada para nós, pecadores, cheios de falhas e erros. Então, é possível. Nada que está aqui como orientação é impossível de ser vivido. É desafiador, é difícil, mas é possível. E a gente tem que trabalhar para viver. Então, todo esse cuidado de dar a outra face, de oferecer a capa se te pega a túnica, de andar a segunda milha se na obrigação, isso também era um costume da época, se você era chamado por uma autoridade a desenvolver uma missão e você tinha que cumprir. E a Bíblia diz assim, e se te ordenaram uma milha, caminha a segunda. Faça além do dever. Como cristão, a gente precisa fazer além do nosso dever. Porque a gente precisa ter o olhar voltado para aquilo que é o ensinamento e o desejo de Cristo para as nossas vidas, como servos dele. Então, faça além do dever. Se você tem diante de você um pedinte, se você tem diante de você uma pessoa que precisa de cuidados, não negue. Seja no doar, seja no emprestar. E o cuidado, a questão até do empréstimo, ela acaba sendo às vezes muito mais valiosa e reconhecida pelo que precisa, porque você ajuda no momento que precisa, tira de você toda a vaidade de dizer, eu tenho, eu te dou, e faz com que ele trabalhe para conseguir devolver a você aquilo que ele te emprestou. Então, não negue. E o cuidado que a gente tem que ter diante dessa situação é que a gente não pode perder o nosso impulso generoso. A gente vive num mundo que nos afasta disso cada dia. Cada um olhando para si, cada um cuidando do que é seu, cada um querendo cuidar e fazer e crescer aquilo que é seu, sem cuidar e olhar para o próximo. Meu amado, o impulso generoso não pode deixar de habitar em nós. Nós precisamos, com a orientação do Espírito Santo em nossas vidas, saber o momento certo de dar, saber que a gente pode emprestar, porque a gente não pode perder o nosso impulso generoso. Eu volto a dizer, sempre dotado da orientação do Espírito Santo, porque tem muita gente ruim, tem muita gente má, perversa, que quer tirar de você com ar de que não tenho nada, de que sou um pobre coitado, sem ser. E essa é a orientação e a expertise que a gente vai criando sem perder o impulso generoso, sem deixar de olhar para o próximo. E aí, além de todos esses cuidados, então, que Jesus ele nos coloca com esses exemplos, ele também coloca para a gente, e aí o segundo tópico da nossa revista, ele coloca o amor ativo com distinção. Esse é o subtítulo que a gente tem. E aí falando especificamente sobre os versículos de 43 a 48. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu peguei a minha Bíblia para estudar, eu pude ver que esse foi um dos versículos que a gente teve como esboço, como pregação do nosso pastor, e eu anotei até,
Ele pregou sobre esses versículos de 43 a 48 no dia 9 de fevereiro de 2020. E eu fiz algumas anotações. E como foi legal, e eu falei, poxa vida, que coisa boa, eu vou poder relembrar tudo aquilo que a gente ouviu do pastor e somar tudo isso que a gente tem conversado agora, nesse momento. E aí, quando a gente fala lá dos versículos, então, finais de 48 a 43, ele diz assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouvistes o que foi dito? Agora ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Percebam, meus amados, eu não estou falando de irmão, de um cidadão qualquer, eu estou falando de inimigo, aquele que te machuca, que te maltrata, que te faz sofrer. É sobre esse aqui que Jesus está dizendo assim, ama e ore por ele. Sabe por quê? Porque para que você se torne filho desse Pai Celeste, ele fez nascer o sol para mim, para você, para o bom, para o mal. Ele fez cair a chuva para mim, para você, para o bom, para o mal. Ele deixa muito claro que não faz sentido nenhum a gente só amar e a gente só orar por aqueles que são queridos. Que diferença nós temos dos gentios? É fácil amar o nosso amigo. É fácil orar pelo nosso amigo, mesmo no momento de grande angústia do nosso amigo. Mas já parou para pensar que a gente precisa orar pelo nosso inimigo? Que a gente precisa amar o nosso inimigo. Não é fácil, mas é possível. E é atrás disso que a gente tem que se exercitar, que a gente tem que correr. É atrás disso. É a nossa luta diária. Por isso que é tão perigoso quando a gente se esquece que o nosso maior objetivo aqui na Terra não é juntar riquezas e tesouros aqui. Isso tudo vai passar. E a gente gasta tanto do nosso tempo com isso, né? O nosso tempo, o nosso dia começa e termina que às vezes a gente nem vê, porque a gente tem tantas tarefas, tantos afazeres, tantos compromissos, e a gente se esquece que o mais importante deles não rende frutos concretos e físicos, financeiros aqui, mas é galardão, é riqueza que a gente está juntando lá no céu. Então, meu amado, se está aqui, se foi orientação de Jesus para a gente, é porque a gente tem como viver. A gente só precisa fazer a nossa parte, que é muito difícil, mas a gente precisa fazer. Então, o versículo 43 é a lei. O versículo 44 é o que Jesus diz. É o olhar para a lei e como se comportar diante dessa situação. Amar quem nos persegue, amar os maus e amar os bons. Jesus, ele nos ensinou enquanto como homem se fez, na prática, a amar levando em consideração os seus valores e não a forma como o outro o trata. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Meu querido, amar olhando a cruz e não com base naquilo que o outro faz por mim. Orar por nossos perseguidores. A questão que a gente precisa ter é manter uma atitude de resistência e repúdio em praticar tudo aquilo que o mal deseja que pratiquemos, porque quando o mal ele cria raiz em nós, ele é capaz de fazer com que a gente se transforme em coisas que são muito feias. É por isso que o perverso está aí do jeito que está. Ele é uma pessoa carregada de mal, sem nenhum objetivo e nenhum cuidado e nenhuma sensibilidade humana, sem nenhum olhar para Cristo. Ah, mas eu nunca vou ser assim. Cuidado, meu irmão. Se a gente deixa o mal se enraizar em nossas vidas, a gente se perde nele. Então, o nosso maior objetivo é lutar, praticar diariamente para que a gente repudie, crie resistência contra o mal. Não deixar que ele tome conta e faça morada em nossas vidas. A gente sofre a consequência do mal, como eu já falei. Mas a gente não pode deixar que ele germine em nós. O mal nos vence quando a gente paga com a mesma moeda. Ele é pernicioso. Ele tem a capacidade de nos dominar e a gente precisa resistir. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que ele cresça em nossas vidas.
agir tendo um foco, uma vida de filho do Pai Celeste, olhando para a cruz e não para aquilo que nós sofremos e não para aquilo que foi feito contra nós. A gente precisa cuidar disso. E aí, eu gostaria de convidar os queridos para que a gente ainda lesse juntos Romanos. Romanos, capítulo 12, e a gente vai ler os versículos 20 e 21, que diz assim: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu querido, o brasas vivas aqui, ele pode ter algumas interpretações, né? Envergonhar, deixar a pessoa que é inimiga com vergonha, deixar muito definido que se você não se arrepender, a vingança não é minha, a vingança é do Pai. E quando ele voltar, no dia do juízo, se você não mudou de vida, ele é responsável por se vingar. Ele é responsável por punir. O importante é que não façamos mal por mal. A gente precisa cuidar da nossa vida para que o nosso olhar seja um olhar sempre para a cruz. E é possível. É possível que a gente tente vencer o mal com o bem. E esse deve ser o nosso maior objetivo e cuidado. E aí, eu não poderia deixar de concluir com algumas abordagens que foram feitas e anotações que eu fiz na minha Bíblia quando a gente ouviu sobre esses versículos na pregação do pastor Mateus. E aí, eu fiz algumas anotações e eu queria dividir com os queridos. Na minha Bíblia estava anotado perfeito, que tem como radical grego téleos. Eu não sei se é assim que se fala, né? Mas que significa, que tem como significado de raiz grega da palavra propósito, razão. Sendo assim, perfeito é aquele que cumpre a razão de sua existência. E nós devemos buscar esta perfeição em Jesus. Meus queridos, se a gente olha para a cruz, se a gente busca Jesus, se o nosso foco e o nosso alvo é este, a gente não se perde, a gente vai sofrer as consequências de todos aqueles que chegam até nós e nos fazem mal. A gente vai sofrer. Mas é garantia bíblica de que se a gente não deixa germinar o mal em nossas vidas, a gente consegue chegar à perfeição que Jesus deixa claro e explícito na palavra. Buscai essa perfeição para que você seja perfeito, como o seu Pai. E essa perfeição é exatamente isso, cumprir a razão da nossa existência. Nós precisamos diariamente buscar essa perfeição. E só em Jesus que a gente consegue. Só olhando para a cruz que a gente consegue. Focando o nosso olhar, para que aí a gente tenha a capacidade de pagar o mal com o bem. Amém? Que Deus nos abençoe. Que esta seja uma lição de vida e que o nosso dia a dia venha regado pela palavra de Deus, pelo nosso cuidado em sempre estabelecer aquilo que é a orientação dele para as nossas vidas. Eu espero que o seu dia, a sua noite, seja lá o momento que você esteja me ouvindo, seja de paz e que cada recomeço seu, quando se levanta, quando dá o primeiro suspiro do dia e sai para as suas atividades, seja sempre regado com as orientações do nosso Pai. Não deixe ele em segundo plano, porque sem ele a gente se perde. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima.